Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita e para bater um papo hoje do último episódio da série da Bancada ao Diagnóstico, ele de volta aqui conosco para bater esse papo e agora a gente vai ser extremamente técnico. A gente vai falar sobre hormônios e vamos revelar algumas coisas que tem muita gente, muita galera em dúvida, porque quando a gente vai lá na faculdade, a gente fala sobre hormônio, aonde produz, e o pessoal passa até a conhecer muito a hipófise, mas como interpretar esses hormônios. E para bater esse papo comigo, dentro do tema que nós vamos falar, hormônios da interpretação laboratorial ao diagnóstico clínico, Dr. José Vitor, muito obrigado novamente por ter topado retornar ao Pod Capacita e bater esse papo conosco aqui. Imagina, satisfação tá aí, vamos trocar mais uma ideia aí, bater um bate-papo, levar mais informação para a galera, poder esclarecer alguns assuntos aí, principalmente desse assunto tão polêmico que é hormônios, né? Verdade. Tem um tabu tão grande e hoje a gente acaba começando a desmistificar essas coisas. No primeiro que nós fizemos juntos, nós falamos sobre vários assuntos, né? Isso. E deu até perguntas no TikTok. Ai, coisa boa. vamos responder. E aí nós comentamos, cheguei até a comentar dentro da série aqui, de algumas perguntas que a galera fez pra gente poder responder, né? Uhum. E depois vou te passar tudo pra você poder ver, mas foi um assunto bastante legal e tudo dentro do que nós falamos. Legal. Mas hoje o nosso assunto, né, focado diretamente em hormônio, pra tirar a dúvida da galera. Temos bastante assunto pra falar. Bora. Né? E pra isso eu vou pedir o pessoal pra curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. Fique conosco até o final, porque tem bastante assunto bacana. E para começar, a primeira pergunta vai ser sobre o TSH e T4, né? Que muita galera tem dúvida aí. E aí, como interpretar um TSH dentro da referência com o T4 livre, limítrofe? Né? Porque primeiro a gente tem que explicar o que é isso, porque muita gente nem sabe o que é isso, só sabe do T4. E aí podemos considerar o hipotireoidismo subclínico? Em algumas situações, sim. Isso vai depender muito do sintoma do paciente, né? E a gente tem que fazer uma associação com o que o paciente está apresentando no exame laboratorial, com o que ele vai te entregando ali de queixas, de sintomas. Se ele realmente tem sintomas e está com essa alteração, mesmo que o TSH esteja normal, com o T4 às vezes até normal, a gente pode também chamar de um hipotireoidismo subclínico, mesmo com os exames laboratoriais normais, né? Porque a gente sabe que o hormônio não é sobre só a quantidade que ele está circulante no sangue, e sim sobre se esse hormônio vai fazer o efeito que ele deveria fazer, ou seja, se ele vai se conectar onde ele deveria se conectar. E para isso você precisa de várias coisas ali, que é um pouco mais complexo, e às vezes você dosa no sangue, o nível do hormônio está legal, só que o hormônio não está fazendo a ação que ele deveria fazer, por falta de alguns outros fatores. Então a gente precisa observar isso, e é um dos casos aí que a gente chama também de hipotireoidismo subclínico. A questão do limítrofe significa que ele está realmente no limite ali da referência, e por isso que a gente tem essa nomenclatura aí. Agora, para esclarecer para a galera, o TSH não é um hormônio da tireoide, o TSH é um hormônio da hipófise, da cabeça, ele é produzido no nosso cérebro, na nossa cabeça, e ele vai até a tireoide para poder fazer o estímulo ali da produção dos hormônios tireoidianos. Uhum. Então, nem sempre vai ser uma maneira muito confiável de você tratar uma tireoide. É claro que ele serve como um norte, como um parâmetro, porque se você tem alteração nos hormônios da tireoide, ele vai alterar, porém tem várias outras situações que ele pode se alterar, mesmo com os hormônios normais, por fato de você estar fazendo algum tipo de suplementação. Sabe onde eu observo muito isso? Quando eu inicio a suplementação, por exemplo, com um iodo para o paciente. Uhum. Se o paciente inicia uma suplementação de iodo, provavelmente o TSH dele no próximo exame vai vir alterado. Geralmente ele vem muito alto, mesmo com a função tireoidiana normal. Então, além dessa questão de você considerar os sintomas, você precisa considerar os fatores ali que podem influenciar no resultado desse TSH. Se ele iniciou alguma suplementação diferente, se ele está fazendo alguma coisa diferente. Uma outra coisa que eu vejo que altera bastante a tireoide, que as pessoas não têm ideia, é a restrição de carboidrato no café da manhã. Uhum. A tireoide responde a ingesta de carboidrato pela manhã, porque é como se você ativasse o funcionamento dela. Então, isso também faz diferença na interpretação do exame da tireoide ali no laboratório. Sim. E aí você chega a mudar algum tipo de suplemento? Ou como é que você, no caso, trata esse paciente quando você vê? Quando a alteração é pelo suplemento, aí eu não preciso fazer nada. É só aguardar um tempo ali, o TSH vai se normalizar. Uhum. Agora, se o paciente apresenta queixa, mesmo com a suplementação, aí sim a gente tem que fazer o tratamento. E aí o tratamento vai depender muito do que ele está apresentando ali no exame de sangue, porque tem outros fatores, como por exemplo ferro, zinco, vitaminas do complexo B, vitamina D,
magnésio, são todos minerais e nutrientes que a tireoide utiliza para poder fazer a conversão, por exemplo, de T4 para T3. Porque o T4 ele não faz a função que ele deveria fazer no tecido. Ele precisa virar T3 para aí sim ele fazer a função. Então, às vezes, o problema está nessa conversão de T4 para T3. Então, é bem bacana também se dosar junto o T3 também, porque ele vai auxiliar bastante nessa... Que aí você já consegue entender se o problema é de conexão do hormônio no receptor ou se o problema é de virar T4 para T3. E a maioria dos pacientes que têm hipotireoidismo subclínico, eles apresentam justamente esse quadro. Um TSH normal com um T3 baixo. Entendi. E aí, na dosagem de testosterona total, quando devemos considerar a dosagem de testosterona livre ou biodisponível? E como interpretar essas frações? Legal, legal. Então, assim, a testosterona total, na verdade, ela representa o total quantitativo ali que está presente no sangue do paciente. E como a gente falou, às vezes tem alguns outros hormônios também que eles vão acabar sendo lidos como testosterona, né? Erroneamente. Mas, assim, tirando esse viés, que o paciente esteja utilizando só testosterona ou que ele não esteja utilizando, ele está medindo só a testosterona dele, é mais importante, assim, o fator que eu uso mais para tratar o paciente seria, com certeza, a biodisponível, tá? Porque a biodisponível a gente tem já você tem uma análise da testosterona que ela está mais... O quanto realmente o paciente está aproveitando daquele total ali que ele tem no sangue. Então, ele tem um total no sangue, mas a gente não tem um aproveitamento desse tudo. Você tem uma perda. E essa perda é determinada por dois fatores, albumina e SHBG. Sim. E aí a gente chega na testosterona livre. Então eu utilizo mais esses parâmetros para poder tratar o paciente do que propriamente em si a testosterona total. Na verdade, eu utilizo a total e a SHBG. E eu nem olho muito a livre e biodisponível, porque com esses dois parâmetros eu já sei o quanto que está livre e o quanto que está biodisponível. Então são os dois parâmetros que eu mais utilizo. E aí, aproveitando que você já falou, né, um pouquinho sobre a SHBG, na avaliação de testosterona total, LIP e SHBG, em que situações clínicas a testosterona livre é mais relevante para o diagnóstico de hipogonadismo? Hipogonadismo? Que foi difícil sair. É difícil, é uma palavra chata. Assim, é de suma importância, até porque muitas vezes o paciente ele tem uma testosterona quantitativa boa, mas ele tem sintomas de hipogonadismo. E aí, nesses casos, muito provavelmente o problema vai estar realmente na testosterona livre. Que ele está tendo uma produção boa, mas ele não está conseguindo ter um aproveitamento total do que ele está utilizando. E é legal a gente entender que assim, a SHBG ela é influenciada por diversos fatores. Sim. E às vezes a pessoa... ela começa a entender sobre o hormônio e ela vê a SHBG como uma coisa completamente negativa. Só que, na verdade, não é também. Então, você não pode também ter uma SHBG de zero. Porque ela também é responsável por transportar, por exemplo, hormônios da tireoide. Sim. Então, a gente tem que ter um nível de SHBG. Porém, a gente quer que ele esteja no limite inferior, por exemplo, da referência do laboratório. Porque você consegue ter um aproveitamento melhor da sua testosterona quantitativa total. Então, muitas vezes, só de você fazer esse ajuste... você não mexe no total, mas você mexe no aproveitamento desse paciente desse total, já é o suficiente para ele resolver as queixas e os sintomas dele, sem que ele precise necessariamente introduzir ou entrar com uma reposição hormonal. E aí a gente tem que prestar atenção nos fatores que estão influenciando nessa SHBG, porque a gente tem recursos de medicação e fitoterápicos que reduzem essa SHBG, porém, tem fatores que a pessoa pode estar fazendo no dia a dia, como, por exemplo, esquentar a comida num recipiente plástico. Quando você ingere o BPA, que é o bisfenol A, ele acaba aumentando o SHBG. Tudo que leva ao aumento de estrogênio, estradiol-like que a gente fala, ele vai propiciar um aumento de SHBG. Então você precisa tirar esses fatores também, porque às vezes você faz uma suplementação, mas do outro lado o paciente está meio que contrabalanceando esse seu efeito e acaba não tendo tanto resultado. Então você tem que também eliminar os fatores que ele está tendo ali no dia a dia dele para você conseguir uma boa eficácia, uma boa resposta. E quando o paciente chega, estou com os meus hormônios normais. Normais dentro daquela referência que a gente já falou uma vez, né? Claro. Que existe. Mas tô cansada, tô indisposta. Como é que a gente pode ver que... Porque nem sempre o resultado ele vai se alterar. Sim. Mas você sabe que não tô bem, né? E aí, como tratar e como acompanhar esse paciente para esse ser visto nesse caso? Você pergunta em relação aos exames laboratoriais. Sim. Os exames laboratoriais, assim, muitas vezes ele não vai se modificar tanto. Sim. E aí você vai ter que acabar tratando o paciente baseado nas queixas dele e vendo a melhora através das queixas. Então, por exemplo, é um paciente igual esse caso aí que a gente estava falando de uma testosterona boa,
porém ele não tem uma testosterona livre boa. Você deixa ele com mais testosterona livre e vai avaliar se as queixas dele vão se resolver. Se não resolver, provavelmente ele vai precisar realmente instituir uma terapia de reposição, porque aquilo que ele está produzindo ou não está sendo exatamente o que o laboratório está te dizendo ali de quantidade, ou ele não está conseguindo realmente ter um aproveitamento daquele hormônio, daquela quantidade ali que ele tem, por alguns outros fatores. Então aí você precisaria introduzir um hormônio externo para corrigir o que tem de alterações e eventualmente futuramente tentar voltar com o hormônio dele de eixo, né? O hormônio natural ali pela produção dele, para ver se ele tem uma resposta clínica. Então eu trato muito pela resposta do paciente. Tive melhora, não tive, aí vamos aumentar a dose, não vamos. Porque aí o exame ele já não vai ser tão contribuir tanto para esse tratamento, porque ele já veio com o exame normal, né? E já vinha apresentando queixa. Mas isso que você está falando é muito mais comum na tireoide do que propriamente de si nos hormônios sexuais. É muito comum ver pacientes com tireoide normal e muito sintoma. É bem mais comum do que hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eu vejo que ele é mais presente, essa alteração, essa discrepância entre o laboratório e o que o paciente está contando, nas mulheres. Nos homens é mais fidedigno. Nas mulheres acaba acontecendo mais. Às vezes a mulher tem queixa, tem uma testosterona boa, mas ela tem muita queixa. Ou tem um hormônio tireoidiano muito bom, mas tem muita queixa também. E aí a gente precisa avaliar de acordo com a pessoa que está na nossa frente, que ela está nos contando, né? Porque eu sempre falo isso, fiz até um post esses dias falando sobre... A gente não trata papel, a gente é médico, a gente trata pessoas. Então, muitas vezes, eu recebo muitos pacientes que já passaram em alguns profissionais e o que eles falam, eu não sei mais o que fazer, porque eu vou no médico, ele fala que meus exames estão todos normal, não pode fazer nada, eu estou cansado, estou indisposto, meu cabelo cai, minha unha é fraca. E ela está cheio de queixa, um monte de coisa. Por quê? Não está tendo essa visão do que está acontecendo por trás, está olhando só o papel. E aí ele não consegue entender que tem essa questão de ligação de receptor, que você precisa de ferro para que o T3 entre na célula. Então, vários fatores ali que estão por trás desse bolo ali hormonal. E você falou da diferença do homem para a mulher. Geralmente ocorre mais na mulher. Mas e quando a mulher toma um anticoncepcional? É um hormônio, né? E aí a mulher, ela tem a perda de libido, a depender do anticoncepcional que ela está tomando. E aí eu já ouvi muitas pessoas falando, eu não tomo mais anticoncepcional porque eu não consigo ter libido, né? E como buscar essa informação para poder trabalhar em cima disso? Então, a alteração do anticoncepcional, especificamente, ela é muito comum de acontecer, porque é o que eu estava falando. Tudo que você faz de fator externo que vai aumentar o nível de estradiol, de hormônios femininos, ele vai contribuir para o aumento da SHBG. Então, se você pega uma mulher que toma anticoncepcional, a SHBG dela, com certeza, vai ser acima da referência ou no limite superior da referência. Então, ela vai ter um bloqueio extremo da testosterona que ela está produzindo. Então, é como se ela não aproveitasse praticamente nada do que ela produz. Esses dias eu peguei uma paciente no consultório que ela tinha uma testosterona de 70, porém uma biodisponível de 3. Então, ela tinha 70 de produção, mas ela estava utilizando 3. Então, assim, você olha a testosterona dela e fala, pô, tá muito boa, maravilhosa. Principalmente você pega um profissional que não está muito habilitado a trabalhar com esse tipo de hormônio, porque ele vai olhar a sua testosterona total. Ela fala, pô, você não tem nada, sua testosterona tá boa. Só que ele não está olhando esse HBG, não pediu esse HBG, por exemplo. Então, ele não vai ter essa noção. Agora, só o fato dela estar utilizando anticoncepcional já justifica isso que você está falando. Porque vai ter perda dessa testosterona e ela vai ter queixa por não estar aproveitando tudo que ela está produzindo. E muitas vezes acontece exatamente isso. A testosterona é até boa, e aí muitas pessoas falam que o anticoncepcional ele reduz a testosterona. Só que ele reduz, na verdade, a testosterona livre. Porque a testosterona feminina que ela produz naturalmente, alguns anticoncepcionais podem reduzir. Porque os anticoncepcionais na mulher, pelo fato deles terem uma quantidade alta de hormônio, e às vezes 2 hormônios, eles acabam fazendo um efeito que ele é parecido com um efeito que a gente tem no homem quando ele faz uma reposição hormonal. Ele inibe um pouco essa produção hormonal da mulher e a mulher fica com os hormônios todos muito baixos. Se a dose de estradiol, progesterona, fica tudo próximo a 0, muito baixo, parecido com um perfil de menopausa. Isso pode acontecer com a testosterona também. Mas não são todas as pílulas que causam esse efeito. Então, tem pílulas que conseguem manter a produção da mulher normal. Então, ela continua com uma testosterona boa, porém, essa testosterona ela não fica livre para ser utilizada por causa do uso desse anticoncepcional. Anticoncepcional é a droga que mais aumenta esse HBG, é a que mais piora a testosterona livre. Por isso que sempre quando eu pego uma menina que usa anticoncepcional, eu tento trabalhar para que ela retire esse anticoncepcional. Hormônio como anticoncepcional é sempre muito complicado, né? Porque aí entra vários fatores em questão, como a saúde da mulher, quanto tempo ela vai fazer a utilização desse hormônio para manter essa anticoncepção. Por isso que eu sempre aconselho meus pacientes a fazer um método que não seja hormonal, um método de barreira, um método
que fica realmente ali no local, para que você não tenha repercussão negativa para a sua saúde física e também a longo prazo do uso desse hormônio, só para poder evitar uma gestação, que você poderia evitar de outra forma. Tem outros métodos, né? Exatamente. Que são não hormonais. Sim, sim. E mais saudáveis, digamos. Mais saudáveis, são tão eficazes quanto, às vezes até mais eficazes do que o anticoncepcional, né? Sim, verdade. E eu já tive uma conhecida que, por conta do uso de anticoncepcional, por ser muito prolongado, teve o AVC. É muito comum, né? Trombose eu acho que é o mais comum, sim, né? Quadro de trombose. E assim, a mulher muda muito o corpo da mulher, né? A mulher fica com muita celulite, um quadril muito cheio, muito largo, acaba tendo ganho de peso, né? Fica mais cansada, mais indisposta. Sim. Exatamente o contrário do que os hormônios sexuais ali propiciam para a pessoa. Então ele faz um efeito inverso. Então é como se você ficasse pior nesse sentido. Sim. Ainda falando sobre o SHBG, qual a importância de considerar o SHBG na interpretação hormonal em casos de obesidade? Obesidade aí é um outro fator também que vai propiciar o aumento desse HBG. Por quê? O paciente obeso, como ele tem mais tecido adiposo no organismo, no corpo dele, só o fato dele ter mais tecido adiposo, o tecido adiposo já serve como uma forma de você converter a testosterona em hormônio feminino. Então a gente chama de aromatizar, a enzima aromatase. A enzima aromatase ela converte a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. E o tecido adiposo aumenta a chance disso acontecer. Então, aumenta a aromatização. Faz com que o organismo aromatize mais, ou seja, converta mais testosterona em estradiol. Então, isso aumenta esse HBG. Então, ele repercute negativamente no obeso também. Aí, no obeso tem um outro problema. Pelo fato de você ter, falando agora, por exemplo, de um homem, pelo fato de você ter mais conversão de testosterona para estradiol, o seu estradiol vai ficar elevado. Quando você eleva estradiol, você também inibe a produção de testosterona. Qualquer hormônio que se eleve acima do normal, ele vai inibir os outros, porque tudo faz parte do mesmo eixo hormonal. Então, às vezes o cara tem baixa testosterona porque ele tem excesso de hormônio feminino. E além disso, ele tem pouca testosterona livre, porque a SHBG ela acaba ficando muito alta pela questão desse hormônio feminino também que está aumentado. Então gera um quadro mais catastrófico ali para o homem, porque além da testosterona livre não tá boa, ele ainda tem pouca testosterona por causa da inibição que o hormônio feminino fez no eixo dele. Então ele acaba tendo um excesso de estradiol inibindo a produção de testosterona dele. E consequentemente também uma SHBG mais alta e menos testosterona livre. Então é um quadro mais complicado. A gente chama isso de síndrome de MOSH, que é Male Obesity Syndrome. Não, Male Obesity Hypogonadism Syndrome, isso. Tem um hipo. É em inglês, né? Mas é uma síndrome da... Por isso que eu nem arrisco. É uma síndrome da obesidade... Deixei vocês sozinho. É uma síndrome da obesidade masculina com hipogonadismo. A gente chama de síndrome de MOSH. Sim. Que muitos não conhecem. Sim, sim. Tá? Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vou falar com a galera rapidinho sobre uma parceria que a Capacitação Laboratorial tem junto com a empresa de contabilidade Precisão Cálculos e Perícia. O @ deles é Precisão Contábeis. Vou deixar aqui para vocês. Convido vocês a visitar o perfil de WhatsApp, de Instagram e YouTube, que eles também têm um canal no YouTube, e o site deles. Dá um pulinho lá, aproveitem, tirem a dúvida. E lembrando que nós estamos na época de imposto de renda, né? E aí nós falamos o quê? O leão tá de boca aberta, só esperando, né? E depois quando ele fecha a gente chora, porque a gente nunca se dá bem, a gente só se ferra. Então, vai lá, vão lá, dá uma pesquisada, entre em contato em caso de dúvida, que eu tenho certeza que eles vão poder ajudar vocês a quem estiver precisando. Voltando aqui, vamos para a nossa próxima pergunta, que deixando um pouquinho, não totalmente o SHBG de lado, né? Porque a gente acaba envolvendo ele em alguns assuntos, mas quais os achados laboratoriais indicam resistências periféricas à insulina ou tendência à síndrome metabólica a partir do perfil hormonal? Aí essa parte do perfil hormonal a gente já vai entrar mais no perfil insulínico, né? O perfil de glicose, o perfil glicêmico do paciente. Eu considero assim, o exame mais importante para isso é a hemoglobina glicada. Sim. Porque você tira o viés ali de uma possível alteração próxima do exame, que é onde você consegue acontecer isso na insulina e na glicose de jejum. Porque a insulina e a glicose de jejum são fatores que são medidos no dia do exame de sangue. Então acaba que se você fez uma dieta muito restrita, ou se você saiu, foi para uma festa, esse exame vai se alterar.
ou positivamente ou negativamente, dependendo do que você fez. Tem paciente que faz muito isso, né? Vou fazer exame tal dia. Aí, 5 dias antes ele já começa a fazer uma dieta, ele tira cerveja, não sei o quê. E aí você pega o exame de sangue e fala, pô, tá bom, hein? Só que é uma coisa mascarada, que ele não vive assim, ele tá fazendo para fazer o exame. Então, eu gosto de exames que eles têm um parâmetro maior, e é justamente a hemoglobina glicada, que ela vai conseguir pegar um parâmetro ali de mais ou menos 3 meses de glicação de proteína, né? Que você vai medir. E aí você consegue ter uma média glicêmica de açúcar nos 3 meses, como a pessoa está ficando. Eu considero o ideal abaixo de 5,1, que é onde você tem 100 de média, né? Que é o ideal. E aí eu não consigo mascarar, o paciente não consegue mascarar esse exame, então eu consigo ter um parâmetro fidedigno. O segundo que eu mais utilizo é a insulina. Mas a insulina ela pode se alterar por algum fator que você tenha feito próximo ao exame. Sim. Se for numa festa, comer alguma coisa a mais, alguma besteira, pode ser que sua insulina de jejum ela se altere no dia seguinte. Ou também você fazer um jejum muito prolongado. Às vezes a pessoa ficou em jejum muito tempo. Então, provavelmente a insulina vai cair, vai ficar baixinha. E aí você vai olhar no exame e vai achar que está boa. Sim. Por isso que é sempre bom a gente ter uma avaliação multifatorial ali dentro do exame de sangue. Tem um outro fator que eu gosto bastante, que é a frutosamina. A frutosamina também é legal de você avaliar a glicose. Ela já vai pegar um parâmetro ali de 15 dias para trás do dia que o paciente escolheu. Também é bacana de avaliar. Só que a frutosamina eu observo que ela demora mais a se alterar. Sim. Às vezes o paciente já tem alteração de outros exames e a frutosamina ainda não se alterou. Normal. Exatamente. Entendi. Então eu gosto mais de usar a hemoglobina glicada e a insulina. A insulina é um bom parâmetro também para você avaliar. E eu acho que é um parâmetro mais importante quando você olha a glicose, é justamente você olhar a insulina. Quando eu tenho um paciente em consulta, eu faço para ele desenhado numa folha um parâmetro de 5 anos para trás de como estavam os exames de sangue dele, para ele conseguir entender que a avaliação ela precisa ser dupla e não só da glicose de jejum. Porque o paciente se preocupa muito com a glicose de jejum. E às vezes, quando você olha um panorama de 5 anos, a glicose de jejum dele não se alterou muito. No ano veio 80, depois 85, aí caiu para 81, depois 90, aí 85 de novo, 90. Então ela vai ficando nessa média. Só que aí eu mostro para ele, olha o que está escondido por trás da cortina. Aí eu vou para a insulina. Aí quando eu olho a insulina, aí eu já tenho um parâmetro que ele consegue entender o que está acontecendo, que é um parâmetro crescente. Ou seja, ele tinha uma insulina de 2, depois ele tinha uma insulina de 5, depois uma de 10, depois uma de 20. Eu falo, agora a partir da de 20, o seu organismo já não dá conta de produzir mais. Agora, o que vai começar a acontecer? A glicose vai começar a se alterar. Aí eu já vou para o parâmetro de cima. Então, às vezes, o fato de você não olhar a insulina, você mascarou uma resistência insulínica por 5 anos. Se você estivesse avaliando a insulina nesses 5 anos, você ia ver que a insulina dele estava crescente. Ou seja, ele estava cada ano precisando de mais insulina para manter a mesma glicose que ele vinha apresentando antes. E isso a gente chama de resistência à insulina. Sim. Só que detectada de forma precoce. E essa detecção precoce é fundamental para que o paciente não desenvolva um quadro de diabetes. Porque é sempre muito mais difícil você tratar depois que já está instaurado o problema. Quando você previne, quando você está atuando antes de acontecer, tem muito mais facilidade de você reverter o quadro ou ter um desfecho favorável ali naquele tratamento. A gente costuma falar no laboratório que a hemoglobina glicosilada é o exame fofoqueiro. Exatamente. Esse aí não tem como mentir, Não tem como mentir, porque foi o que você falou. A gente, quando vai fazer um exame, geralmente as pessoas fazem um jejum, querem fazer um jejum de eterno, digamos assim, né? Não, vou chegar lá e vou mostrar que tudo bem, que tá tudo em forma. Aí pede a hemoglobina glicosilada, vai lá e entrega. Que nem exatamente. minha sogra é diabética. Aí ela fala assim, não, eu não tô comendo doce, tô seguindo, não tô comendo muito carboidrato, tô seguindo a dieta direitinho. Faz uma glicose em jejum, tudo Tá lindo. ótimo. E aí, quando você vai ver uma hemoglobina glicosilada, aí eu falo, tá mentindo, né? E ela... Não, eu não menti, não. Agora ela já sabe. Ela assiste os podcasts, então ela vai ouvir a gente falando sobre isso. Com certeza. Não, e eu tô falando, só o fato de você olhar a insulina, você já vê que não tá legal a situação, né? Não tá boa. E a glicose é justamente isso, ela mascara muito, fica muito tempo. Às vezes o paciente está 10 anos, já poderia estar tratando, 10 anos para trás, e ele só vai começar a tratar 10 anos depois, porque ele ficou esperando alterar a glicemia de jejum. E a insulina já vinha crescendo já há muito tempo atrás, né? E aí, só pra galera entender que é legal também, que a gente fala de hemoglobina glicada e às vezes fica uma coisa, pô, mas o que é isso? Muito complexo. Sim. Na verdade, hemoglobina é uma célula que a gente tem circulante no nosso sangue e a gente fala que ela está glicada porque quando a gente ingere uma molécula de glicose, que a molécula de glicose sai do seu intestino, do seu estômago e passa para a corrente sanguínea,
você precisa de uma hemoglobina para transportar esse açúcar, para transportar essa glicose. E aí, quando essa hemoglobina se liga no açúcar, a gente chama de hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada ela tem uma vida de 90 dias. Então, ela está no seu sangue durante 90 dias. Então, todo açúcar que você comer, você vai aderir a uma hemoglobina, vai virar uma hemoglobina glicada, e ela vai se perdurar ali por 90 dias. Por mais que você já tenha utilizado esse açúcar, essa hemoglobina que foi glicada, ela vai ficar ali 90 dias circulante, e é justamente o que o laboratório vai aferir ali no seu sangue para dar o resultado para a gente. E aí, seguindo um pouco mais, né? Voltando lá para o T3 livre, quando vale a pena solicitar o T3 livre na avaliação de tireoidiana e como interpretar alterações isoladas desse parâmetro? Legal. Assim, sinceramente, Joyce, eu não consigo avaliar uma tireoide sem pedir um T3 livre. Todos os meus pacientes eu peço T3 livre, não tem como não pedir T3 livre. Por isso que eu te falei, porque eu não consigo avaliar a conversão dele de T4 para T3. E eu não consigo tratar a tireoide só com um hormônio. A tireoide produz, hoje a gente sabe que ela produz na base de 7 hormônios. A gente só está dosando 2. E às vezes o paciente tem queixas e está relacionado a esses outros hormônios ali que a tireoide produz, né? Então, eu sempre peço o T3 livre para os pacientes, tá? Na avaliação tireoidiana, principalmente por isso, porque eu vejo que a grande maioria dos pacientes que têm queixas e estão com os exames normais, o que vem normal é geralmente TSH e T4. O T3 geralmente ele vai estar alterado, porque ele vai estar com problema nessa conversão de T4 para T3. Então eu sempre peço T3 livre, porque é o hormônio principal ali na função tireoidiana. É o hormônio que realmente vai fazer o efeito. Eu costumo falar para o paciente, mas eu tomo hormônio da tireoide, não está suficiente, tem que aumentar a dose. Eu falei, não tem que aumentar a dose, seu T4 está normal. O problema é que você não consegue converter esse T4 que você tem, está ingerindo, para T3. Então ele não está conseguindo ter uma funcionalidade. Então a gente precisa trabalhar essa conversão e não ingerir mais T4. E aí, sem um T3 livre, como é que você tem essa noção desse parâmetro? Você pode desconfiar por um TSH alterado, mas nem sempre o TSH vai estar alterado. E aí, se ele não estiver alterado, você vai ficar um pouco sem recurso. Você vai virar para o paciente e falar, não, está tudo normal, não tenho o que fazer. Então, é bem interessante. E não só isso. Quando eu vou avaliar a tireoide, se é um paciente que tem queixa ou trata a tireoide, toma hormônio tireoidiano, eu peço ferro, peço zinco, peço selênio. São todos os minerais, complexo B, B12, B9, todos os minerais e as vitaminas que a tireoide utiliza para ter essa funcionalidade. Porque é o que eu falei, às vezes não é falta de hormônio, às vezes é falta de algum nutriente que vai ser importante para que esse hormônio entre na célula, ou para que ele se converta de um hormônio para outro, de um hormônio ativo para um hormônio inativo. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Dentro do seu consultório, no seu atendimento do dia a dia ali, quais os exames laboratoriais você costuma solicitar e acompanhar para poder fazer uma reposição de hormônio no paciente? Aí, assim, a gente passa, depende se é homem ou mulher, isso vai variar um pouco, mais em questão dos exames de imagem, tá? Mas você quer saber mais sobre sangue? Ou você quer tudo? No todo. Né? Porque a gente sabe que é um complemento do outro. Não tem como falar só do laboratório e não pedir um complemento fora. Sim. Né? E como é que é isso? Porque, assim, gera muita dúvida na galera da questão de não querer a reposição hormonal. A gente já chegou a falar sobre isso. Então, como a gente está falando de hormônio, é bacana a gente também falar sobre isso, porque muitos são, digamos assim, não gostam mesmo, têm medo, né? E como é que você faz esse acompanhamento? Porque o hormônio, ele diz muito. Claro. E como é que você vê essa parte? Além de dosar os hormônios propriamente ditos, né, a gente vai dosar os parâmetros de saúde que a gente sabe que podem se alterar com uma reposição hormonal. Além de você avaliar a saúde do paciente como completo. Então, assim, um hemograma completo para você avaliar o sangue dele. Uma das alterações do uso de hormônio é justamente o sangue engrossar, que gera um risco cardiovascular. A outra, você avaliar a função renal e função hepática, que também podem se alterar numa utilização hormonal. Você precisa avaliar lipidograma, perfil lipídico. O perfil lipídico é bem importante, principalmente porque ele vai se alterar também com a reposição hormonal. Ele vai piorar o quadro do perfil lipídico. Então, se é um paciente que já tem uma dislipidemia que não está bem tratada, não está bem controlada, ou tem um estilo de vida muito ruim, é meio complicado de você começar uma reposição hormonal. Você precisa, primeiramente, resolver e melhorar a saúde dele nesse sentido, para depois você pensar em utilizar um hormônio. Glicose, insulina, glicose, para você avaliar essa questão de resistência insulínica. A gente sabe hoje que reposição hormonal melhora a resistência insulínica, então contribui para o tratamento da diabetes, contribui para o tratamento da hipertensão. Além disso, os exames de imagem que eu gosto de utilizar, ultrassom de abdômen, tá? Peço ecocardiograma também, ultrassom de tireoide, também é bacana de avaliar, e quando é mulher eu peço o transvaginal.
Tá? Basicamente são esses exames de imagem. E aí no homem eu peço ainda o PSA. Tá? E um exame que eu acompanho anualmente, apesar dele não ser tão fidedigno, mas eu gosto de sempre estar avaliando, é o BNP, que é um marcador ali de insuficiência cardíaca. Apesar dele não chegar no valor de referência para uma insuficiência cardíaca, você consegue acompanhar a evolução dele. Sim. E eu faço a mesma coisa com o PSA. Porque às vezes o PSA ele é um pouco silencioso, ele não se altera tanto. E aí você vai acompanhando a evolução dele ao longo dos anos. Porque se de um ano para outro ele saiu de 1 para 2, é muito grande. Apesar dele estar a referência 4, ele está bem abaixo. Mas assim, você tem que olhar o que aconteceu. Porque de 1 para 2 você dobrou em um ano. Isso não é normal. Então, às vezes, eu falo que é mais importante você avaliar a curva de crescimento do que avaliar a referência do laboratório. Porque às vezes você consegue detectar muito antes um problema do que ele poderia acontecer. E aí está um outro problema da reposição hormonal. Ela pode influenciar ali no crescimento da próstata. Então você tem que avaliar também de via de regra o PSA. E sempre de forma, como eu estou falando, progressiva ali, evolutiva. Você vê a evolução. Ou está alterando para cima, para baixo, qual que foi a alteração? Foi discreta, pouco, muito? E aí, se teve alguma alteração, você pede uma ultrassom de próstata. Eu costumo pedir também anualmente para o paciente fazer. E aí depende se ele tem alguns problemas específicos e da idade também. Tem homens com mais idade, sangue oculto, colonoscopia, também fazem parte de uma rotina de exames. E eu sempre peço esses exames todos antes de iniciar a reposição, porque aí você consegue ter um parâmetro como que estava o paciente ali internamente antes da reposição e depois. E durante, né? Porque aí o paciente ou outro médico que acompanha esse paciente não consegue colocar a culpa na reposição hormonal. Porque às vezes aparece alguma coisa, ele fala, não, isso aqui foi da reposição hormonal. Aí fala, não, mas isso aqui você já tinha, seu exame aqui eu já tinha. E aí não tem mais esse viés, então você consegue resolver isso também. E o paciente tem uma tranquilidade maior para poder trabalhar com os hormônios, fica mais tranquilo ali, de que não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada. Além disso, eu não peço como uma rotina, mas pacientes que têm história familiar muito próxima, eu peço marcadores de câncer no sangue. Como perguntar sobre isso agora. CA19, enfim, alguns marcadores eu peço, mas só quando tem uma história muito forte ali próxima da família. Quando não, eu não peço. Eu deixo para avaliar. Hoje, o que eu faço mais, na verdade, é um exame que a gente faz genético são 144 genes para câncer. Então, ele avalia toda a genética do paciente em relação à chance dele desenvolver algum certo tipo de câncer e a chance e os genes mesmo, se ele tem algum gene, como o BRCA, que é o do câncer de mama e alguns outros. Então, ali eu já consigo ter uma tranquilidade grande. Então, dificilmente eu trabalho com os sanguíneos, porque eu acho também que eles não são tão fidedignos quanto um exame desse, né? Quanto um exame que realmente você sabe o que vai ter ali de chance de ter tumor realmente ou não. Então, por exemplo, paciente que tem um exame genético positivo para câncer de próstata. Pô, não vou ficar preocupado que o cara vai ter câncer de pulmão, câncer de garganta, não sei que ele fume. Mas assim, eu vou olhar especificamente mais, vou ter mais atenção na próstata. Então, vou pedir um ultrassom, vou pedir um outro exame, uma ressonância de repente, vou pedir para o cara neurologista fazer um toque, para ele ter um acompanhamento mais restrito, porque eu sei que a chance dele desenvolver ali é maior. Então, eu sempre falo, a gente sempre tem que avaliar pelo ponto fraco, né? Dificilmente você vai ter problema no seu ponto forte. Você vai ter problema no seu ponto fraco, então vamos focar no ponto fraco. Tem uma frase que é legal, que é você é tão forte quanto mais fraco dos seus órgãos. Então, o órgão mais fraco vai ser onde você vai ter a tendência a ter alguma falha, onde você vai precisar atuar ali mais agudamente. Para o próximo, né? Essa vai ser a última pergunta, que vai ser para levar para um pouquinho de um outro nível, tá? Essa você não sabe. Pensei aqui agora e a gente vai falar. Mas antes disso, quando a dosagem de vitamina D deve ser reavaliada antes de iniciar a reposição? E como interpretar níveis normais abaixo do ideal para a função imunológica? A vitamina D, na verdade, eu sempre doso ela antes de iniciar a reposição, né? Tem, sim, um possível risco de você ter intoxicação por vitamina D, mas isso é raríssimo, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. E o que dá, assim, o que eu gosto de dosar, que poucas pessoas sabem também, eu doso sempre paratormônio. Eu sempre falo que o melhor parâmetro para você avaliar o nível da sua vitamina D, se ele está ideal ou não é a vitamina D em si, sim o paratormônio. A gente consegue, eu falo que o ideal é a gente chegar à vitamina D até um nível que o paratormônio aguente. Ou seja, até o mínimo do paratormônio. Então, eu vou suplementar a vitamina D até o paciente chegar num valor de laboratório que o paratormônio dele chegue na referência ali mínima. Então, é isso que eu uso mais para avaliar a vitamina D. Então, eu doso vitamina D, paratormônio, cálcio, dificilmente eu doso. Mas, se o paciente tem uma vitamina D extremamente alta, se eu vou ter que utilizar uma vitamina D muito alta, geralmente eu faço uma dieta com restrição de cálcio.
justamente para segurar esse paratormônio, para o paratormônio não despencar muito. E também ele ter uma segurança ali de não ter nenhum problema em relação a esse metabolismo ali do cálcio, principalmente renal, né? Aí tem que fazer... Exatamente. Então, assim, geralmente eu doso a vitamina D antes de iniciar e geralmente eu inicio com um injetável a reposição de vitamina D, porque 99% dos pacientes que sentam na minha frente, eles têm uma vitamina D muito baixa, extremamente baixa, nem metade do que eu considero ideal. Eu falo para o paciente que o ideal é a gente manter 70 de vitamina D em nível laboratorial sanguíneo, tá? Mas, é o que eu falei, isso quem vai determinar mais é o paratormônio. Se você for ser mais específico, mais preciso, aí você dose paratormônio e você vai chegar ali a 80 para um, outro vai manter 120. Tem pacientes que ficam com 120 e, pô, é ótimo para ele. Agora, numa regra geral, falando de imunidade, prevenção de câncer, pô, tem estudos mostrando que uma vitamina D acima de 70 previne câncer de mama, colo de útero, próstata, cólon no homem, intestino. Então, assim, 70 eu considero o nível ideal. Passando para outra parte que eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou falar um hormônio e você me diz a função. Tá. Pode ser? Pode. Então tá. E estradiol. Estradiol, lubrificação vaginal. Progesterona. Retenção de líquido. FSH. FSH, produção de espermatozoide. LH. Produção de testosterona. SHBG, a gente já falou, mais fala. Transporte de hormônio sexual. Transportador. Cortisol. Cortisol, energia. E aí o cortisol, o pessoal fala muito... Cortisol, o pessoal fala estresse. Isso. Eu vou falar energia para ser diferente. Ou então não dormir direito. Também. E aí faz o aumento do cortisol. Eu comentei do cortisol porque muitos não sabem que é hormônio. É? A galera que tá entrando agora aí, os novatos, né? Tem bastante dúvida sobre cortisol. E acho que o cortisol, as pessoas não entendem que é um hormônio adrenal, né? Isso. E que acha que só não dormir direito. Mas quem é que produz esse cortisol? Não, e na verdade é o contrário. Não é o cortisol, não é que você falou que... Não, repete o que você falou para mim poder... Do cortisol, que não dormir direito, essa parte? Isso aí, não dormir direito. E aí faz o aumento do cortisol. Isso, é o contrário. Na verdade, é o aumento do cortisol que não faz você dormir direito. Quando você faz pico de cortisol, quando o seu cortisol está alterado para cima, você perde sono. Sim. Então, tem pessoas que têm o ciclo do cortisol alterado e elas fazem pico de cortisol no meio da madrugada ou no final da noite e aí ela não consegue dormir. Por isso que eu falei energia. Sim. Cortisol alto, aí você quer pular da cama e fazer tudo, né? Aí quer malhar. Isso não aí. deixa pra segunda-feira. É comum, eu ia cara, falar, paciente... né? A dieta eu vou começar segunda-feira, mas eu vi no Instagram uma pessoa falando pra não deixar pra segunda-feira. Aí você perdeu metade da vida. Aí, pois é, entendeu? Mas enfim, vamos lá, continuando. ACTH. ACTH, retenção de líquido. E como é que faz pra não ter essa retenção de líquido? Aí você precisa equilibrar ele com cortisol. Na verdade, é a questão do estresse. São coisas que você trabalha realmente no dia a dia. Tem até fitoterápicos ali, medicações que você pode trabalhar para isso. Retenção de líquido você pode trabalhar um diurético, mas não necessariamente isso vai reduzir o... Não é todo o caso. Exatamente. Não é todo o caso. Seria mais específico. Mas só o fato de você trabalhar em cima do cortisol, você já consegue melhorar essa questão da retenção de líquido. Insulina. Insulina, ganho de peso. HGH, hormônio do crescimento. Crescimento. IGF, fator de crescimento insulina. Metaplasia. Prolactina. Prolactina, alteração de humor. Tô tentando buscar o mais... Essa foi surpresa, a gente não tinha combinado isso. Por isso não é. Tô tentando não falar o óbvio. PTH. PTH? Sim. Metabolismo de cálcio. 25H. 25H é vitamina D que você falou? Sim. Imunidade. E muitos chegam sem? Com ele abaixo? Muitos, não, 99%. E como é que faz para poder ter essa vitamina D? Você já falou. Isso, são duas coisas. A primeira é sol, tá? Isso é uma coisa legal também de falar. A vitamina D, na verdade, a gente considera... Ele é chamado de vitamina D, né? Só que se você for pegar a propriedade, como é classificado
A bioquímica ali hormonal, ela deveria ser considerada um hormônio. Porque tudo que é produzido endogenamente a gente chama de hormônio. Sim. A única coisa que é produzida endógena e não já é chamada de hormônio é exatamente a vitamina D. Testosterona a gente produz, é hormônio. Cortisol a gente produz, é hormônio. Tireoide a gente produz, é hormônio. Vitamina D, assim, não sei por que não foi chamado de hormônio, apesar de classificatoriamente ele ser um hormônio. Então ele vai depender do sol. Você precisa da incidência do raio solar UVB incidindo sobre a sua pele para que você tenha a produção da vitamina D. E outra é o colesterol. Então, um paciente que toma remédio de colesterol ou tem um colesterol muito baixo, ele vai ter dificuldade de ter uma vitamina D boa, porque isso é matéria-prima, fonte para produzir vitamina D. Então, são esses 2 fatores que você precisa. Função dos estrogênios. Função dos estrogênios? Sim. Qual a função? Sim. Ou você quer ou é o bate-pronto ainda? Não, função dele. Qual é a função dele dentro do nosso organismo? O estrogênio, na verdade, ele participa do ciclo menstrual, né, da mulher, né? Sim. Uma das funções dele está relacionada muito à memória, parte cognitiva da mulher, é bem interessante em relação a isso, tá? Uma outra coisa, em relação à celulite, é um hormônio que acaba dando esse efeito de celulite na mulher. Ele também tem uma característica que é um acúmulo de gordura mais nessa região de quadril, de cintura, lateral. Então a mulher fica com uma deposição de gordura mais direcionada nessa região, um formato de pera que a gente fala. Então a mulher que tem aquele quadril mais largo. Libido, proliferação de tecido, também é legal de falar. E... Nossa, tanta coisa. Foi tudo surpresa. Tudo surpresa? Eu te peguei de surpresa nessas. É verdade. Mas e sobre o FSH e o LH? Ele baixo. O que ele pode dizer? O que ele pode te indicar? Aí depende se você está falando de uma mulher ou de um homem, né? Vamos falar dos 2, então. Tá. No homem, ele vai me indicar que ele está tendo uma baixa estímulo para a produção hormonal dele. Então, provavelmente, ele vai ter uma baixa produção de espermatozoide e uma baixa produção de testosterona, de hormônios sexuais. É basicamente isso. É o que o eixo hormonal vai... O LH e o FSH eles vão atuar diretamente no testículo, né? Nessa produção de espermatozoide e produção hormonal. Então, basicamente, você vai ter uma ideia sobre como está essa produção dele. Ou, se ele está com uma produção muito alta, você vai ter ideia também, porque o TSH, o FSH e o LH vão ter tendência a reduzir, tendo essa leitura de que os hormônios estão adequados, estão bons ou altos. Agora, na mulher, aí ela vai estar relativa à fase do ciclo que a mulher se encontra. Ele vai ter relação com o pico de estradiol e progesterona. Então, ele vai oscilar de acordo com as fases do mês. Então, você tem picos de LH e FSH para você induzir a ovulação. Então, na mulher, ele induz a ovulação e estimula também a produção de hormônios sexuais. Só que na mulher, a produção de hormônios sexuais ela não está só relacionada ao LH e ao FSH. A mulher tem produção de hormônio em outros locais. Como, por exemplo, na suprarrenal. Ela produz testosterona na suprarrenal. Então, a mulher tem esse fator de vantagem sobre o homem, que apesar da produção dela ser menor, ela consegue dividir essa produção em alguns outros locais e ela não fica só dependente a esse eixo hormonal. Então, eu diria que o LH e FSH na mulher vai estar mais relativo ao ciclo menstrual em si e à produção de estradiol e progesterona. Entendi. E quando a gente fala da testosterona biodisponível, a gente está fazendo a ligação com a albumina. Isso. Né? A albumina sozinha, ela tem algum significado clínico dentro da endocrinologia? A albumina, sim. Ele vai me dizer sobre a ingesta de proteína do paciente e sobre a capacidade desse paciente ter um transporte ali dentro do sangue. Então, ele me diz sobre bloqueio, ele me diz sobre capacidade de transporte e ele me diz também sobre ingesta de proteína daquele paciente, se ele tem uma boa ingesta de proteína ou não. O paciente também que tenha muito sarcopênico, tem uma deficiência de massa muscular ou tem uma dieta muito pobre, ele vai ter uma albumina baixa, mas é por baixa ingestão também. Então, é uma coisa benéfica e pode ser uma coisa maléfica. Por isso que eu falo, tem fatores que a gente olha ali e a gente não quer que ele esteja baixo nem alto, você quer que ele esteja equilibrado. Porque ele pode ser bom ou pode ser ruim, assim como o cortisol. Igual que a gente falou que dá energia, mas também ele vai causar retenção de líquido, ele vai engordar. Então você não quer que esteja alto nem baixo, você quer que esteja equilibrado. E prometo que eu vou parar. Deixa eu pegar isso. Fica à vontade. A gente falou sobre... Prometo não, já parei. Porque foi tudo surpresa, ninguém sabia, nem você. Mas aí a gente falou bastante sobre o hormônio e eu acho que vai tirar bastante dúvida da galera, porque foi o que eu falei. Hormônio é uma coisa muito complicada de entender
né, e de interpretar. É o que você falou. Pedir um hormônio sem pedir o complemento do outro, ele não quer dizer nada muitas das vezes. E muitas das vezes a gente precisa fazer essa junção, né? E isso não acontece muitas das vezes. O SGBH, como por exemplo, né, como a gente falou, é uma coisa pouco solicitada. Sim. E aí acaba não surtindo muito efeito só a testosterona. Sim. Mas aí, eu te falei, essa é HBG, tá? Eu falei errado, você pode me corrigir. A gente tá aqui, mas pode me corrigir. Quando eu falei pra você que teve no podcast, no TikTok, algumas perguntas, né? Que não foram muitas, mas teve sim, e foram interessantes. Tô entrando aqui agora pra gente poder... Porque acho bacana a gente discutir isso, aproveitando que você tá aqui novamente. Vamos lá. Teve uma menina que colocou assim: eu tomo remédio para colesterol, a gente falou dos colesteróis, né, na época, e eu tomo remédio de colesterol alto, para colesterol alto desde os 22 anos, estou com 40, mas cuido da minha alimentação e isso não está surtindo efeito. Eu entendi, vou falar o que eu entendi, ela só cuida da alimentação. Também tem esse fator. E outra coisa, o fato do colesterol dela estar alto não significa que o colesterol dela é ruim. Sim. Então tem isso também. Ela está tomando de remédio de colesterol por quê? Porque o colesterol dela está ruim ou porque o colesterol dela está alto? Se for porque o colesterol está alto, peraí, vamos primeiro ver se o colesterol é bom ou não. Se não for bom, vamos trabalhar o que vai tornar ele bom. Atividade física, alimentação, sono, ingesta de gorduras boas, de óleos de boa qualidade, baixa ingesta de carboidratos simples, refinados, açúcar, fast food. Então, tudo isso, se você fazendo o controle, pelo que eu entendi, ela também faz esse controle da alimentação. Aí tem que olhar a parte da atividade física e olhar a necessidade dela realmente utilizar esse remédio, se está sendo baseado só no valor total de colesterol ou se ela está se baseando para utilizar essa medicação realmente no perfil de colesterol que ela tem, que é no triglicerídeo e no HDL. E além disso, igual a gente falou no outro podcast, a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, que são dois parâmetros que você consegue ver o transporte do HDL e do LDL, para ter um parâmetro se esse colesterol ele é fluffy, que a gente fala, se ele é grande e fluido ou se ele é denso e pequeno, que aí você consegue ver se a molécula é realmente positiva ou negativa. Uma outra pessoa colocou assim: e quando o colesterol é explosivo e é genética? Ela quis dizer explosivo alto. E mais um caso aí que a gente tem que ter muito cuidado na utilização de alguma medicação, porque se o colesterol ele é alto geneticamente, é uma coisa da genética da pessoa ter tendência a ter o colesterol alto. Então não tem por que eu querer colocar esse colesterol igual de uma população geral. A gente já sabe que ele tem uma propensão a ter um valor de colesterol mais alto. E aí, um caso mais importante ainda de você avaliar o perfil desse colesterol. Triglicerídeo, HDL e as apolipoproteínas para você avaliar se realmente tem necessidade do remédio de colesterol ou não. Faço atividade física, mas quando paro de fazer atividade física, meu triglicerídeo aumenta novamente. Triglicerídeo ele é mais difícil de ser controlado, mas assim, um controle bom para triglicerídeo é alimentação, tá? E um suplemento que eu gosto bastante, que reduz muito o triglicerídeo, é o ômega 3. Às vezes as pessoas tomam ômega 3 achando que vai melhorar o colesterol, o HDL e tudo, mas na verdade o ômega 3 ele é mais específico para o triglicerídeo, tá? E outra coisa que eu gosto bastante para reduzir triglicerídeo é fibra. Sempre quando você aumenta a ingesta de fibra, diminui farinha, refinados, principalmente farinha branca, pão, macarrão, biscoito, bolos, você vai ter uma importante redução do triglicerídeo. E associar fibras, saladas, vegetais, aveia, chia, coisas que contenham fibras vai fazer com que o triglicerídeo reduza. E fora isso, se você procurar um médico, ele vai te orientar uma suplementação também, né? Que aí entra ômega 3, tem várias outras coisas. Policosanol, red rice, extrato de bergamota, tudo eu gosto bastante, que ajuda também no triglicerídeo. Além de você também poder suplementar uma fibra. Não gosto de salada, não gosto de verdura. Pô, toma psyllium na refeição, sei lá, 3 gramas 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia. Já vai ajudar bastante. Mantém atividade física. Mantém atividade física, não, sem dúvida nenhuma. É o fator mais importante, tanto para o aumento do HDL quanto para a melhora do triglicerídeo. E aí tem muitos que falam assim, como muito pão. E aí o meu triglicerídeo fica muito alterado por conta do pão. O pão tem o que em culpa nisso? O pão tem culpa, o pão é a farinha branca. Sim. E a farinha branca com pouca fibra, é o principal responsável pelo aumento de triglicerídeo, é a farinha branca com baixo teor de fibra. Sim. É o carboidrato simples, o que vai mais aumentar triglicerídeo. E o que é carboidrato, para a galera entender? Porque carboidrato, as pessoas acham que é só o açúcar. E o que podemos considerar como carboidrato?
Carboidrato são alimentos que eles são considerados carboidratos, é uma fonte energética que a gente fala, né? A gente tem duas fontes energéticas, que é o carboidrato e a proteína. Os carboidratos são todos os açúcares, só que muitas vezes não estão em forma doce, e sim em forma salgada. Então a gente tem, além do açúcar, pão é carboidrato, farinha branca é carboidrato, batata é carboidrato, inhame é carboidrato, as raízes todas são carboidratos, as frutas todas são carboidratos, e aí a gente tem carboidratos simples e carboidratos complexos. Isso vai determinar a quantidade, o teor de fibras que esse carboidrato tem. Um carboidrato que tem muita fibra, ele é considerado complexo. Um carboidrato que tem pouca fibra, ele é considerado simples, que é a farinha branca, o açúcar branco, o refinado. Esses vão ser os carboidratos simples. E os complexos, eles vão ter mais fibras, que são as raízes. Batata, beterraba, enfim, arroz é um carboidrato. Frutas, elas têm mais fibra, então também é um carboidrato. Então tudo isso a gente considera como um açúcar. Carboidrato, na verdade, é uma família de açúcar, só que não necessariamente doce. Também está na forma salgada, que é onde pega muito. Pô, isso acontece muito no exame de glicose. Pô, o açúcar tal, mas eu não como açúcar. Falo, pô, mas e pão, macarrão? Realmente eu como. Pô, então... Aí a pessoa esquece, né? A gente chegou até a mencionar da outra vez a questão do salgadinho. Isso. Porque, na verdade, não importa o paladar. O que importa é o que o seu organismo vai utilizar daquilo ali. Então, quando você ingere um salgadinho, um arroz, uma batata, ele vai ser a mesma coisa quando você estivesse ingerindo açúcar, quando chegar no processo final, que eu falo. Então, vai entrar como glicose para você. Então, não vai fazer a distinção entre doce e salgado. A distinção vai ser feita pelo tipo de nutriente que você está ingerindo. Seria um carboidrato, uma proteína ou uma gordura. E são 3 que a gente tem, né? Sim. A gente já está no final. Tá vendo? Passa rápido. Passa rápido. E te agradecer novamente por ter topado, né? Imagina. Tem o brinde, que vai ganhar pela segunda vez, da Creative, né, que é uma parceria que nós temos aqui no Pod Capacita. Eles cedem essa lembrancinha pra gente, né, e é de coração, tá? Obrigada já por ter topado. Já. Isso aí. E vi que fez um vídeo, não foi? Na época, lá, falando que veio aqui. Fico agradecida, muito obrigada. Imagina. Hoje é o final da nossa série, então você fechou essa série. Pra dizer a verdade, ela iniciou naquele dia que a gente conversou, que foi que eu falei pra você, eu tenho uma ideia. Eu falei, eu tive uma ideia aqui agora e já vou te contar. E foi exatamente da série. E começamos com ela e você finalizou ela pra mim, falando sobre hormônios, né? Mas acredito que a gente tirou bastante dúvida da galera aí. A gente pegou... Eu peguei pesado contigo? Nada, tranquilo. Porque foi desprevenido. Não, falar do que a gente gosta é sempre tranquilo. Verdade. E somente agradecer de novo. Muito obrigada. Imagina. Tá? Queria agradecer aí a audiência de todo mundo tá assistindo aí. E falar que nada do que a gente está conversando aqui é uma recomendação, não é para você parar de tomar seu remédio de colesterol, não é para você parar de tomar seu remédio de açúcar, não é para você fazer nada baseado no que a gente está falando. É só mesmo levar informação para que você consiga levar isso talvez para o seu médico, discutir com ele novas possibilidades, né? Pô, será que eu não posso tentar parar e fazer uma atividade física? Ou você começa a fazer atividade física, pô, não melhorou, será que... Vamos tentar tirar. E aí você discute com o seu médico novas possibilidades, você vai abrir a sua cabeça para novas possibilidades de tratamento para levar um bem-estar e uma saúde para você. Sim. Mas nunca faça reposição, nunca faça utilização de nada sem acompanhamento de um profissional médico. Sim, com certeza. É só um bate-papo para levar informação, como você disse. Quer dizer alguma coisa aí para os seus seguidores, para os seus pacientes? Fica à vontade. Não, só agradecer a audiência de todo mundo aí. E é isso, estamos aí trazendo mais informação para vocês aí. Cada dia que passa sempre uma coisinha nova. E daqui a pouco estamos com um projeto aí também que a gente vai soltar já. Já. Tá chegando, tá perto. Isso aí. É isso, galera. Então, gente, muito obrigada. Continue nos próximos episódios, que não vai ser da série, mas tem mais pra gente bater esse papo. Como o José Vitor falou, a gente tem uma novidade chegando aí e vamos divulgar com vocês e compartilhar já em breve. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.